Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai estar fazendo um estudo sobre funções, tá bom? E aí, sobre funções, a gente vai estar vendo as representações numéricas, algébricas e gráficas dessas funções, tá bom? Antes de começar o assunto propriamente dito, né, o assunto de funções, eu queria relembrar com vocês algumas coisas, que é o famoso jogo de sinais, que muitos alunos acabam se atrapalhando, né? E eu acho que não adianta eu passar funções sem vocês terem se apropriado do jogo de sinais, que é o básico, né? Então vamos lá. A gente vai ter duas separações. Quando a gente estiver trabalhando com soma e subtração e quando a gente estiver trabalhando com multiplicação e divisão. Então olha aqui. Como é que a gente procede numa soma normal? Aqui eu tenho 25 mais 30. 25 mais 30 é quanto? Me ajudem aí. Oi. 55. 55, né? Fácil, né? 55. Vamos pro próximo. Eu tenho menos 30, menos 35. Menos 5. Menos 30, menos 35. É quanto mesmo? Menos 5. Menos 30, menos 35. É menos 5, Luiz? Sei lá. Loren? Pessoal, Peraí, ó. professor, que me bugou aqui, pera. Menos 30, menos 35. São sinais iguais ou são sinais diferentes? Iguais, aí soma. É mesmo. Aí vai Toma ficar aí, repete o sinal. Menos 60, 60. menos 65. 65. É. Isso. Quando os sinais são diferentes? Aqui eu tenho menos Subtrai. 25 mais 25. Dá quanto? Peraí. Quanto é mesmo? Menos 25 mais Mais 15. Não. Não, 10. 10. Positivo ou negativo? Negativo. Positivo. Ah, É não, assim, 25 é ó. maior, esquece. Daqui a pouco eu vou passar o macete para vocês. Eu elaborei uma tabelinha aqui para mostrar para vocês como é que fica. 28 menos 32. Dá quanto? 28 Menos, menos 32. Dá menos. Menos 16. menos 10. Hum? 10 aonde? Menos 4, não é não, pessoal? Sinais diferentes, subtrai e dá o 4, sinal do pera. maior. 20, ou 32 menos 28, não é 4? Quem é maior, o 28 ou o 32? O 32, então por isso que o sinal fica negativo. Tá vendo como vocês esquecem disso? Então, ó, aqui eu tenho um último exemplo sobre essa questão de soma e subtração. Quando eu tiver um menos e eu tenho outro sinal dentro do parêntese, tá? Nesse caso eu tenho que fazer jogo de sinal. Professor. Oi? Não, esquece, eu tô Eu fazendo a vou, conta eu vou errada aqui. voltar, eu Então, vou voltar, calma aí. Então, aqui, ó, menos, e eu tenho outro sinal dentro do parênteses. Eu vou repetir o 18, vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos é menos com menos, mais mais positivo. 4. 18 mais 4, 22. 22. Então, pessoal, eu criei essa tabelinha aqui para tentar ajudar vocês, tá? Que é uma forma para vocês não esquecerem isso. Como é que a gente vai proceder na soma e na subtração? Vai acontecer duas situações, quando os sinais forem iguais e quando os sinais forem diferentes. Quando os sinais forem iguais, o que é que a gente faz? A gente soma os números e conserva o sinal. Foi o que aconteceu nesses dois exemplos aqui, ó. Aqui eu tinha o sinal de mais, né, quando não aparece é positivo, e aqui eu também tinha positivo. Não são sinais iguais? O que é que a gente fez? Somou 25 mais 30 e repetiu o sinal de mais, né? Não precisa colocar, porque quando o número é positivo, não há necessidade de colocar o sinal de mais. Quando o sinal é menos, aqui eu tenho menos 30 e menos 35. Os sinais são iguais. O que é que a gente fez? Somou 30 mais 25, ou 30 mais 35, 65. E conservei o sinal, ó. Menos, menos, conservei. Tá vendo? Relembrou?
E também vai existir quando os sinais são diferentes. Olha aqui quando os sinais são diferentes. A gente subtrai os valores e conserva o sinal do número maior. Então, aqui eu tenho 25 e 15. Vou olhar para os sinais. Aqui é menos e aqui é mais. São sinais diferentes. Então, a gente faz 25 menos 15, 10. Eu vou ver qual dos dois números, né, sem o sinal, é o maior. Quem é maior, 25 ou 15? O maior é o 25. Então, vai ficar menos 10, né? Eu peguei o sinal do número maior. O próximo, 28 menos 32. O sinal do 28 é positivo e aqui é menos 32. São sinais diferentes. A gente vai subtrair 32 menos 28, 4. Quem é maior, o 28 ou o 32? O 32. Então, por isso que o sinal ficou negativo. Tranquilo? Então, ó, eu fiz Sim. até essa simbologia aqui com esses círculos de cores diferentes. Ó. Se eu tiver dois números positivos, né? O resultado, quando o símbolo, os sinais são iguais, a gente soma e repetir o sinal. Ficou mais. Se eu tiver menos e menos não são iguais, o resultado também será menos. Quando esses sinais forem diferentes, por exemplo, aqui eu tenho menos e mais. Só que eu percebo que o número positivo ele é maior. Então, aqui, meu resultado vai ser positivo. Se eu tiver operando um número negativo e um número positivo, eu percebo que esse número aqui negativo é maior, então o resultado será negativo. Isso vai ser na soma e na subtração. Quando a gente estiver falando de multiplicação e divisão, vai mudar um pouquinho, né? Aqui eu tenho menos 3 vezes menos 5. Quanto vocês acham que dá? Menos 8. Oh, Aqui é multiplicação. tem esquecido. Menos 15. Menos 15. É. Tá certo, Lauren? Assim, eu esqueci. Eita, A menina, que essa multiplicação tava certo, quarentena... mas A quarentena rindo deu pra não amnésia em chorar. vocês. Ó, pessoal, Luiz, lembre, Fala. na multiplicação, na divisão, a gente multiplica normal, né? 3 vezes 5, só que a gente tem que fazer jogo de sinais. Menos com menos, mais. Então, aí tá ok. Na divisão, 25 dividido por 5, dá quanto? 5. 5. Vamos pro próximo. 3 vezes menos 3, dá quanto? Menos 9. Menos 9. O que foi que a Lauren fez? Ela multiplicou 3 vezes 3, 9. Fez jogo de sinal, ó. Aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos, menos. O próximo. Menos 4 dividido por 2. Menos 2. Menos 2. Por quê? 4 dividido por 2, 2. Faço o jogo de sinal. Menos com mais, menos. E aí eu criei a tabelinha aqui para vocês não esquecerem. Essa tabelinha aqui tem que estar na mente de vocês a todo instante, ó. Vou até apagar aqui para vocês tirarem um printzinho e depois copiar no caderno. Ó, sinais iguais, né? Se eu tiver menos com menos ou mais com mais, seja multiplicação ou divisão, o resultado vai ser positivo. Se eu tiver menos e menos, o resultado também será positivo. Então, sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá negativo. Então, ó, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, para a gente lembrar, na multiplicação e na divisão, sinais iguais dá positivo. Sinais diferentes vai dar negativo. Mais fácil, né? Pronto. Eu só queria relembrar isso mesmo, porque a gente vai precisar na hora de estar resolvendo as funções. Tranquilo até aí? Tranquilo. Pronto. Sim. Então, o que seria uma função? Tá? Eu gosto de explicar utilizando esse exemplozinho que eu montei aqui para vocês, que é a máquina de transformar números. A gente vai ter um número de entrada, tá? Que geralmente é o valor de x. Esse número a gente coloca dentro de uma máquina
Na verdade, essa máquina vai ser minha função e ela vai me dar um valor de saída, que é o meu valor de y. Então, vou aqui usar um exemplo qualquer. Vamos supor que eu tenho que o valor de x é 2. Eu coloco esse valor 2 dentro da máquina e essa máquina me dá o valor 4. Eu coloquei o número 2 dentro da máquina e a máquina, com o uso de uma função lá dentro, ela jogou o número 4. Ou, sei lá, eu coloquei o número 5 e ela jogou o 10. Ela tirou o número 10. Então, a ideia de função é parecida com isso, tá? Eu trouxe isso só para ilustrar para vocês mais ou menos como seria. Então, vamos lá. Olha aqui, eu trouxe a função da máquina, que é f de x igual a 2x mais 1. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a dica. Pessoal, f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, aqui vocês também poderiam entender que seria y igual a 2x mais 1, tá bom? Isso aqui é a minha representação algébrica, tá? Lembra que no início eu falei que a gente ia ver a representação algébrica, a representação numérica e a representação gráfica? Essa aqui é a representação algébrica da função. Quando eu mostro números e letras misturados, é algébrico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar que nessa máquina eu coloque o número menos 3. Ou seja, meu valor de x, o número de entrada é menos 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a função, ó, y igual a 2x mais 1, só que eu vou trocar o x por quem? Por 3. Menos 3. Então, vamos lá. Vou repetir o y igual a 2 vezes, né? Sempre que eu tenho um número e uma letra, tem uma cola entre eles, né? Essa cola é uma multiplicação. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 3 mais 1. Então, vamos lá. Y igual. Eu vou multiplicar 2 vezes menos 3. São sinais iguais ou são sinais diferentes? Diferentes. Diferentes. Então, sinal diferente, o resultado é negativo. Então, 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. mais 1. E aí, eu vou fazer uma soma normal, né? Menos 6 mais 1. Isso aí é soma, é aquele exemplo da primeira tabelinha da esquerda, né? Menos 6 mais 1 é quanto? Tô devendo 6, pago 1, fico devendo 5. Menos 5. Menos 5. Ó, Luiz, tô devendo 6, pago 1, fico devendo 5. Ou, se quiser lembrar como eu expliquei lá anteriormente, né? Vou fazer sinais diferentes, subtrai e dar o sinal do maior. 6 menos 1, 5. Quem é maior? O 6. Então, ficou menos 5. Tranquilo aí? Então, nessa máquina, eu coloquei o valor menos 3 e essa máquina me saiu o valor menos 5, né? Por meio da função. Vamos para o próximo exemplo. Eu vou colocar o número 0 dentro dessa máquina, né? O meu número de entrada é o 0. Então, como é que ficaria? Y igual a 2 vezes... eu vou repetir aqui a função, 2x mais 1. Só que no lugar de x, eu vou colocar aqui número... O 0. 0. Então, 2 vezes 0 mais 1. Então, vamos lá. Quanto que é 2 vezes 0? 0. 0. Mais 1. 1. Fácil. Ave Maria. E o último número, o 2. Lembrando, pessoal, que esses números aqui foram números escolhidos por mim, tá? Então, se tiver alguma questão assim, descreva o gráfico da função. Vocês que vão escolher esses números aqui, ó. Tá bom? Esses 3 números aqui foram escolhidos por mim, mas poderia ser qualquer outro número. Ó, o próximo número é o 2. Então, y igual a 2x mais 1. Só que eu vou trocar o x pelo 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1. 5. 5 positivo. Com isso, pessoal, eu tenho como colocar esses valores aí num gráfico. Tá? Como eu falei para vocês, a representação algébrica é essa. A representação numérica é isso que a gente fez. E a representação gráfica é quando a gente utiliza o plano cartesiano. Tá vendo aí? Fácil.
como é que eu vou colocar esses valores aí nesse plano cartesiano? Tá vendo que aqui a gente tem sempre dois números? Menos 3, menos 5, Vai 0 ser e 1, pelo 2 e resultado, 1. não é? Isso, pessoal, são os pares ordenados. Então, o primeiro par ordenado que eu tenho aqui é menos 3 e menos 5. Isso vai gerar um ponto aqui no gráfico. Menos 5. O Nota para nós próximo, escrever. 0 e 1. E o próximo par ordenado, 0 e 1. 2 e 5. Isso, logo. 2 e 5. Isso. E aí, o que é que a gente faz? A gente coloca esses pontos no gráfico. O primeiro ponto é menos 3 e 5. Eu já trouxe aqui plotado, tá? Porque vocês sabem que eu desenho muito perfeito, né? Vocês lembram lá no quadro da sala. Aqui não vai ficar tão perfeito porque é pelo computador. Se fosse eu fazendo, ia ficar melhor, né? Vocês já sabem disso. Não é, Loren? Assim, O próprio Picasso. Aham. Então, aqui, ó, eu já coloquei o primeiro ponto. Em X, ó. Aí X é essa vai já reta pegar ali, ó, menos 3. Ó, essa reta na horizontal aqui é a reta X. Então, em X é menos 3, ó. Menos 3 e menos 5. Menos 5 é aqui embaixo. Então, esse é meu primeiro ponto. O próximo ponto é 0 e 1. Então, 0 é aqui no meio, ó. Tá? Não tem deslocamento é em cima da linha. E 1 é aqui em cima. Coloquei meu próximo ponto. E, por último, o terceiro ponto, que é 2 e 5. Olha aqui, ó. 2 em X e 5 em Y. Com isso, pessoal, se eu ligar esses três pontos aí, eu vou ter exatamente uma reta. Tá? Então, para qualquer função do primeiro grau, que é esse caso aqui, ó, não tem expoente 2, ela não é do segundo grau, ela é do primeiro, a gente vai ter uma reta. Vamos supor que você faça o cálculo e dê um ponto aqui embaixo. Por exemplo, você colocou o primeiro ponto, colocou o segundo ponto e o terceiro ponto veio aqui para baixo. Isso quer dizer que você errou lá no cálculo, tá? Porque não tem como, não teria como ter dado um triângulo, por exemplo, tá bom? Sempre vai ser uma reta. Se isso acontecer, você vai perceber que você fez alguma coisa errada aqui anteriormente. E outra coisa, para que a gente faça uma reta, só seria necessário também um mínimo de pontos que eu precisaria ter eram 2. Então, se eu fizesse só o primeiro e o segundo ponto, essa reta também já seria feita. Não necessariamente eu precisaria fazer esses 3 cálculos, tá bom? Eu só fiz 3 só para ficar mais bonitinho para vocês, tá bom? Tranquilo? Alguma Sim. dúvida? Pronto. não. Por enquanto, não. Eu trouxe outro exemplo bem parecido, tá bom? Só que nesse caso eu troquei a função, tá? Eu troquei a função da máquina. Então tá aí. E da mesma forma eu troquei os valores, tá bom? Como eu falei para vocês, os valores quem escolhe sou eu. É determinado por mim, a não ser que a questão exija. Não, eu quero que você resolva aquela função para o x igual a determinado valor. Mas no caso aqui não está pedindo, então eu que escolhi esses 3 números. Então vamos lá. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá bom? Sempre que vocês verem f, abre parênteses, x é a mesma coisa que y, tá bom? Então, vamos lá, vou copiar a função, ó. Y igual a menos 3x mais 1. Só que nesse caso, eu vou substituir o x por menos Menos 1. 1. Aí aqui eu tenho menos 3, menos 1. 3 vezes 1 é 3. Vou fazer jogo de sinal. Menos com menos, Positivo. mais. Isso. E vou repetir o mais 1. Isso aqui vai dar quanto? 3 mais 4. 1, 4. Já tenho o meu primeiro par ordenado, que é menos 1 e 4. E 4. Vou para o próximo. Y igual a menos 3 vezes 0 mais 1. 3. Deixa eu copiar aqui a função novamente, porque às vezes tem aluno que se perde. Opa. Menos 3x mais 1. Só que nesse caso eu vou substituir o x por 0. Por 0. Então, y igual. Lembrando, pessoal, sempre que eu tiver um número e uma letra, existe uma multiplicação aqui entre eles, tá bom? Para o aluno não achar que é 30. Então, aqui é menos 3 vezes 0. Menos 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Não precisa ter sinal, o 0 é neutro, tá bom? Ah, é. Mais 1. 0 mais 1, 1. Então, já tenho o meu próximo par ordenado, que é 0 e 1. 0, 1. E vou para o meu último
para ordenado. Y igual a menos 3 vezes x. Quem é x? 2. 2. Vou fazer menos 3 vezes 2. 3 vezes 2 Menos é 6. 6. Vou fazer jogo de sinal. Menos com mais, menos, né? Sinais Menos. diferentes, negativo. Mais 1. E aí vem a prova de fogo. 7. Luiz, menos 6 mais 1. Tô devendo 6, pago 1, Menos, fico devendo 5. menos. Sim. Isso daí eu copiei daquela. Ó, como é que ficaria o gráfico? Então, vamos lá. O primeiro ponto, ó, menos 1 e Menos 1. 4. Ó, menos 1 aqui em x e 4. Próximo, Menos 1 e 0 e 1. E o próximo, 2 e 5. 2 aqui em x, ó. Menos 5 em y. Será que vai dar uma reta? Olha aqui, uma reta perfeitamente feita. Tranquilo? Tranquilo. Basicamente é isso. Aqui a gente conseguiu ver as 3 representações, a algébrica, a numérica e a gráfica. Um detalhe que eu gostaria de lembrar com vocês. Ó, na anterior, o gráfico teve essa, como é que eu posso dizer? Me faltou Essa a palavra. O gráfico vai ter essa posição aqui, ó. Isso acontece quando esse valor aqui que vem com x, que a gente chama de A, ele for maior que 0. Então, se esse valor aqui for maior que 0, né? 2 não é positivo, 2 não é maior que 0, a reta vai ter essa declividade aqui, ó. Vai ser na diagonal, né? Digamos assim, porque eu esqueci a palavra. Vai ficar aqui nessa posição. Qualquer função do primeiro grau Vertical. que o A seja positivo, vai ter esse corte assim. Ora vai ser mais deitado, vai ser assim, pode ser assim, mas ela sempre vai ter esse corte desse jeito. Quando esse A for negativo, né, menor que 0, quando o A for menor que 0, a função já vai ser o contrário, ó. Tá vendo que ela é assim, nesse sentido? Enquanto a anterior era assim, A maior que 0, vai ser para esse lado quando A for menor que 0. Isso aqui é detalhezinho, não é tão importante não. Vocês vão se aprofundar mais com isso só no ano que vem, no primeiro ano. Vamos lá. O que seria a função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau possui a seguinte lei de formação. F de x igual a A vezes x mais B. Então, toda e qualquer função do primeiro grau vai ter essa condição aqui. Lembrando que esse f de x é a mesma coisa que eu estou escrevendo y igual a x mais b. Mas, professor, e esse a e esse b vão ser o quê? O a e o b são números reais, no qual o a não pode ser 0, tá? Ele pode ser maior que 0, positivo, ele pode ser menor que 0, negativo. Agora, ele nunca pode ser 0, tá bom? Porque se a for 0, você vai estar eliminando essa condição e vai ficar só b. Aí vai ser uma constante e não é uma função, tá bom? Em primeiro, esse modelo de função contribui para a elaboração e resolução de situações e problemas cotidianas. É aí onde a gente vai para os probleminhas, tá bom? Eu trouxe aqui uns exemplos até bem parecidos com o que o professor do EducaPE passou na aula, né? Que foi o Anderson Luiz, que é o quê? Vamos lá. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$200, mais um custo variável de 1,20 por peça produzida. Qual o custo de produção de 10 mil peças? Quantas peças podem ser produzidas com R$20.000? Outra coisa, pessoal, deixa eu só voltar aqui, porque assim, quando a gente estiver montando um problema, a questão sempre vai estar dizendo assim, um custo fixo. Esse custo fixo é um valor que não tem variável. Esse custo fixo vai ficar no lugar de B, tá bom? Então, só para vocês lembrarem aqui, ó, esse aqui vai ser o valor fixo. E aqui vai ser o valor variável, que ele vai dizer assim, 1,20 por pessoa, 1,20 por quilo, 1,20 por dia, né? Vai ter alguma coisa que vai depender de outra coisa, né? Eu sou taxista, eu vou cobrar R$5 por quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro que eu rode, eu cobro R$5.
No caso, esse é o variável, né? O que vai mudar. O fixo não muda. Então, vamos aqui para o exemplo. Ó, eu vou utilizar a lei de formação, que é y igual a x mais p. Ele fala que tem um custo fixo de R$ 200. Esse 200 eu vou colocar no lugar de A ou no lugar de B? Lugar de B. B. Porque é um valor fixo. Independente que a fábrica produza 10 peças ou 1 milhão de peças, ela vai ter o custo fixo de R$ 200. Mais o custo variável, que é 1,20. Esse variável vai ficar no lugar, só vai sobrar o A, né? Então vai ficar y igual a 1,2x. Montei minha função. Montei minha função com a representação algébrica. Ele quer saber qual é o custo de produção de 10.000 peças e quantas peças podem ser produzidas com R$ 20.000. Pessoal, esse X vai ser a quantidade de peças, né? Porque esse 1,20 é calculado com relação à peça, né? Então, X está diretamente ligado com a quantidade de peças. E o Y vai ser o custo que aquela empresa que essa fábrica vai ter para produzir essas peças, né? Então, isso aqui é o valor que ela paga em reais, tá? Reais. Então, vamos lá. A primeira pergunta, ele quer saber qual é o custo de produção de 10.000 peças. Ora, 10.000 peças vai ser o valor de X ou eu vou trocar por Y? Por Y. Ou não, por X. Por X, né? Porque é a quantidade de peças. Então, eu vou voltar aqui na função Vai colocar e em no Y. lugar de X, eu vou colocar 10.000. Então, vai ficar 1,2 vezes 10.000 mais 200. Então, vamos lá. Y igual. Quando eu multiplico por 10.000, eu ando quantas casas para a direita? 3. 10.000 são quantos zeros? 1, 2, 3. 4. Então, vamos lá, ó. 12. 1, 2, 3, 4. Completo com 0. 1,2 vezes 10.000 vai dar 12.000. Mais 200. O Y. Dá quanto? 1.400. 12.200, né? 12 mil. Meu Deus. Acontece. Peraí. Eu vi 2.000. 200. A não ser que eu copiei errado, né? Deixa eu ver, não, é 200 mesmo. Então, ó, o custo para produzir 10.000 peças é R$ 12.200. Ele faz outra pergunta. Quantas peças podem ser produzidas com os 20? Ele faz outra pergunta, né? Só que agora ele dá o valor de reais, ou seja, ele dá o valor de Y. Então, a gente vai trocar Y por 20.000. Vou pegar a mesma função, ó. Y igual a 1,2x mais 200. Então, vai ficar Y igual a... Quem é Y, na verdade? 12.200. Não. Y foi o valor que ele deu aqui agora, ó. Aqui é outra questão, Luiz. 20.000. 20.000, isso. Como é que eu resolvo isso aqui? Misericórdia. Letras para um lado, números para o... Não vai separar. 1,2x igual a... Não, igual a 200 menos 20.000. Pode ser. Tá, você tá falando passar esse aqui para cá, Luiz, e o 20.000 para lá negativo? É. Bom, então vamos lá. Vai ficar menos 1,2. Você entendeu, Loren, esse jeito que o Luiz está falando? Sim. Ele falou assim, ó. 200 menos 20.000. Então vai ficar menos 1,2x igual a 200 menos 20.000. São sinais diferentes, subtraído ao sinal do maior. Então é como se ficasse 20.000 menos 200. 20.000 menos 200 é 1.900 ou 19.800, não é isso? Não, Correto? 1.900.
Hã? É. Tá. Pergunto, esse primeiro membro aqui pode ficar negativo? Não, multiplica por -1. Multiplico tudo por -1. Vai ficar 1,2x igual a 19. 1.800. O que é que está acontecendo aqui? Uma multiplicação, né? Então, para que eu soma com esse 1,2, eu tenho que dividir. Vai Dividir. ficar x igual a 1.000, Ah, mil. Não, 19.800 19.800 dividido dividido por por 1,2. 1,2. Tá aqui um grande problema, né? Professor, como é que a gente faz para dividir com vírgula? Eu posso esquecer a vírgula e colocar a vírgula no final, como a gente faz na multiplicação? Não. A gente tem que sumir com essa vírgula agora, antes de dividir. Então, assim, para me sumir com essa vírgula, eu teria que multiplicar por 10, né? Se eu multiplicasse por 10, essa vírgula ia andar para frente, não é isso? É. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui embaixo e aqui em cima. Seria como simplificar inverso, né? Eu não vou simplificar, eu vou ampliar essa fração. Então, vai ficar Igual 198.000 dividido por 12. Aí, aqui sim, a gente pode dividir. Vou fazer, né? 19 dividido por 12. 1 vezes 19. 1 vezes 12. 12. 19 menos 12. 7. Baixo o 8. 78 dividido por 12. 4. 4. 4? Deixa eu ver. 4. Aí. Deixa eu ver. Vai dar 24. 48. Tá longe. Deixa eu ver. 6. 5 dá 60. 6, quer ver 6? Vamos ver aqui, ó. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 72. Isso mesmo. 78 menos 72 dá 6. Baixo 0. 5 vezes 12 dá exatamente 60, não sobra nada. Eu tenho quantos zeros depois da vírgula? 2. Então, acrescento 2 zeros aqui. Então, minha segunda resposta é 16.500 peças. Vamos retomar aqui. Se eu quisesse produzir 10.000 peças, eu iria gastar quanto? 12.200. Se eu tivesse só 20.000, se eu tivesse 20.000 reais e quisesse saber quantas peças eu conseguiria reproduzir com esse valor, tá aqui, ó. Então, são duas perguntas em uma. Tranquilo aí? Tranquilo. Sim. Vamos para o próximo exemplo. Uma empresa de planos de saúde propõe os seguintes a seus seguintes. Peraí, calma. Deixa eu respirar. Uma empresa de planos de saúde propõe a seus clientes a seguinte opção de pagamento mensais. Tá? Então, a mesma empresa possui dois planos de saúde, não é isso? O plano A, um valor fixo de R$ 110, mais R$ 20 por consulta dentro do período. E o plano B, um valor fixo de R$ 130. Christian está entrando aí. Um valor de R$ 130, mais R$ 15 por consulta. Enquanto o plano A, ele é um pouco mais barato, porém, por consulta, ele cobra um pouco mais caro. E o plano B, que ele é um pouco mais caro, o fixo, só que por consulta, ele cobra um pouquinho menos. Eu quero que analise os planos no intuito de demonstrar o momento em que os planos são exatamente iguais. Então, para isso, eu vou utilizar a função, a lei de formação, y igual a x mais b. Vou colocar aqui primeiro o plano A. O plano A, então vai ficar y igual. O valor fixo é 110. Esse 110 eu vou colocar no lugar do A ou no lugar do B? B. B, porque o B é o valor fixo. E o A vai ficar o 20, né? 20x. E o plano B, y igual. Quem é o valor variável? 15. Porque é de acordo com a consulta, né? Então, 15x mais. Quem é o valor fixo? 130.
ele quer saber em qual momento esses dois planos vão estar iguais. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar o primeiro Dividir. igual ao Igual. segundo, né? Ele não quer saber quando eles forem iguais. Ah, certo. Como é que eu resolvo isso aí? Peraí. Coloca letras de um lado e números de Números do outro. outro. Muito bem. Então, aqui, ó, 20x, né, Luiz? Já tá no lugar certo. Menos 15x Menos 15x igual a igual a 130, que já tá no lugar 130 certo. menos 110. 20 menos 15, 5x 130 menos 110. menos 120. Então, x igual a 100. X igual a 120 dividido por 5 Vamos fazer essa divisão igual aqui, ó. a Eu gosto de fazer na mão mesmo, bem passo a passo. 12 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 2, baixo 0. 2, 20 0, dividido por 5, 4. 20, 0, 0. então ficou x igual a 24. 24. Então deixa eu só conferir aqui, que eu tô achando que tem Aí tá alguma coisa resolvendo. errada. Peraí, 20x mais 110, ok. 15x mais 130. Aí a gente fez menos, tá? 130 menos 110, acho que tá ok. Tá ok. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para a nossa última questão, porém não menos importante, que é: uma empresa revelou que seus gastos fixos mensais são de R$ 390. Então, gasto fixo, a gente já vai destacar aqui, ó, para substituir lá na lei de informação por B. Tá? A questão diz que é o fixo. E o custo variável, R$ 14. Tá? A gente aguarda essa informação para substituir por A. Quantos produtos poderão ser produzidos caso a empresa disponha de R$ 50.000? Então, esse 50 mil vai ser o meu valor de Y. Tá? Então, vamos para a lei de formação. Y igual a AX mais B. AX mais B. Quem é o meu Y? 50.000. 50.000. Quem é o meu A? 14. 14. O X a gente vai descobrir. E o B é 390. 390. Como é que a gente faz para resolver isso? Da mesma forma que a gente tinha feito as questões anteriores, né? Letras Para um lado, Letra de um lado, números para o número de outro. outro. Então vamos lá. Como é que vocês preferem resolver isso aqui? Aceito 14. sugestões. 50.000 menos 390 igual a 14x, Pode que ser. são os menores números.